primeiro turno das eleições municipais irá acontecer no dia 6 de outubro e o segundo em 27 de outubro. Para debater algumas mudanças que ocorreram na legislação do pleito de 2024, iremos conversar agora com um especialista em Direito Penal e Criminologia, Rodrigo Assunção, que também é professor universitário, juiz de direito e já foi defensor público. Seja bem-vindo, Rodrigo. Bom dia a todos e a todas que me assistem, muito obrigado. E nós vamos iniciar esse debate falando sobre as mudanças em relação ao limite de candidaturas. Antes, o teto de candidatos que um partido poderia dispor era entre 150% a 200% das vagas que a Câmara de Vereadores de cada cidade poderia preencher, mais um. E o que mudou agora para essas eleições de 2024? Bom, com a nova alteração, agora é 100% mais um. Então, o número de cada partido pode inscrever até 100% mais um do número de vagas que serão preenchidas no pleito proporcional e para candidatura para prefeito, um candidato ou uma candidata. E, Rodrigo, aqui em Patos esse teto chegou a 18. Se os partidos não conseguirem os 18 candidatos, mesmo assim eles podem lançar candidaturas? Sim, na verdade é o número máximo, né? Eles podem sim lançar candidaturas, devem obedecer sempre às cotas de gênero. E tem um número mínimo? 30% para candidatas, e essa candidatura ela deve ser uma candidatura real, porque se for uma candidatura fictícia, isso pode até mesmo prejudicar o partido, e o DRAP, né, que é a declaração de regularidade dos atos partidários, pode ser até cassado e o partido pode perder as cadeiras que eventualmente conquistar. E falando justamente sobre isso, em Belo Horizonte, 2 vereadores foram cassados recentemente devido à fraude na cota de gênero e diversos casos do tipo foram registrados em todo o país. O TSE estipulou o prazo limite para a divulgação da porcentagem das candidaturas femininas e de pessoas negras nos partidos até o dia 20 de agosto. Com que os partidos precisam se atentar em relação a essa situação da cota de gênero? Bom, em primeiro lugar, é importante esclarecer que se essa candidatura ela for uma candidatura fraudulenta, isso pode gerar um processo na Justiça Eleitoral e, como eu disse, o partido pode ter cassado o seu DRAP, que é essa declaração de regularidade de atos partidários, e perder as cadeiras, como você acabou de esclarecer que ocorreu em Belo Horizonte. Só para esclarecer, o TSE, nos últimos anos, já julgou 81 processos e já declarou que houve essa questão que envolve essa irregularidade nas candidaturas de gênero, né, e isso prejudicou os partidos. Então, os partidos devem se atentar para que realmente façam as candidaturas, essas candidaturas sejam reais e não fictícias, apenas para preencher esse número legal que a lei estabelece. Então, o que a lei determina é que as mulheres tenham, como os homens também, chance de se candidatar, de se eleger e de participar desse processo democrático, né, de modo que nós possamos alcançar um número ideal de mulheres também na vida política do país. E falando sobre a propaganda eleitoral, que começa no dia 16 de agosto em todo o país, neste ano alguns candidatos poderão contar com a divulgação de artistas, influenciadores, desde que essas manifestações sejam voluntárias e gratuitas. Como que vai funcionar essa mudança? Bom, até então não há um regramento específico que envolve os influenciadores, e isso cresceu bastante nos últimos anos. Nós sabemos que os influenciadores têm uma importância crucial, até porque eles expressam ali os seus comentários a respeito de determinadas temáticas, e eles conseguem influenciar muitas pessoas. Dentro desse contexto, a liberdade de expressão está garantida desde que esses influenciadores não ataquem, por exemplo, a liberdade das pessoas, ou então não utilizem de conteúdos que venham atingir a dignidade da pessoa que está sendo, naquele contexto, que está trabalhando, né, a vida daquela pessoa, daquele candidato. Então, ele não pode extrapolar. Se extrapola, vai de alguma maneira, receber aí as penalidades legais, assim como também o candidato que estiver ligado a ele, se ele tiver, obviamente, alguma ligação com esse ataque. E essa veiculação pode ser feita na internet, em blogs pessoais e tudo mais, mas e em relação à propaganda na televisão? Esses influenciadores não podem participar, né? Não, a princípio não, porque na televisão as propagandas seguem as diretrizes legais, né? Os influenciadores participam nas plataformas legais. É importante também aqui deixar claro a questão das deepfakes, né? Que é aquela
aquele vídeo que simula uma pessoa falando como se fosse uma situação real. As deepfakes, elas vão receber já receberam do TSE uma certa regulamentação. O candidato que as utiliza deve demonstrar que está utilizando deepfake naquele contexto, e se ele não o faz, pode também receber as reprimendas legais. Então, ele tem que especificar que está usando a deepfake naquele contexto. E mais, os chatbooks, né, que é aquelas páginas de conversa com a população, também não podem simular que, por exemplo, o candidato, né, esteja, em momento real, conversando com a pessoa. Deve ser também comunicado. O que a Justiça Eleitoral preserva é a veracidade das informações, de forma que o eleitor não seja enganado dentro desse contexto eleitoral. A gente tem até um exemplo de um influenciador que chama Bruno Sartori, que ele utiliza as deepfakes para fazer humor, né? Ele faz sátira principalmente com Lula, Bolsonaro, Sérgio Moro. Então, o uso fica restrito nessas eleições, bem como o uso de inteligência artificial, como ChatGPT, o Bard e tudo mais, né? E tem alguma forma para combater esse uso já? Bom, o TSE tem tentado, ao longo dos meses, né, dos anos, que é uma técnica nova, tem tentado trabalhar contra as deepfakes, contra as informações falsas. As pessoas, na verdade, devem procurar sempre a respeito da veracidade da informação, não confiar em um primeiro momento que aquela informação é verdadeira, buscar fontes confiáveis para saber se aquele vídeo é verdadeiro, se ele é produto de deepfake, né? Mas, como eu disse, os candidatos estão obrigados a informar que, naquele contexto, se trata de utilização de inteligência artificial ou mesmo de deepfake, para não enganar o eleitor, para não prejudicar o eleitor. E mais importante do que tudo isso são os eleitores se regularizarem para votar, né? No próximo dia 8 de maio se encerra o prazo para tirar, transferir ou regularizar o título de eleitor. Como que as pessoas que ainda não fizeram isso podem realizar esse procedimento para não perderem as eleições? Bom, em primeiro lugar, elas podem acessar o site do TRE de Minas ou do TSE e fazer o cadastro, depois comparecer ao cartório eleitoral para, então, regularizar a sua situação no que se refere ao cadastramento biométrico. Até eu faço aqui um convite, e, na verdade, um apelo à população para que façam o cadastramento biométrico, porque ele garante uma segurança maior das eleições e proporciona também uma votação mais tranquila no dia das eleições, né? Então, ainda existe um grande número de eleitores que não fizeram o cadastramento biométrico. É importante que o faça. O cartório eleitoral está, nesse período aí, até o dia 8 de maio, estará aberto também aos fins de semana. Então, quem puder comparecer e agilizar esse processo, não deixar para a última hora, será muito bom. E, Rodrigo, tem alguma mudança que ocorreu nas eleições municipais que eu não mencionei, que você acha que é importante falar agora no Jornal da Manhã? Bom, basicamente, foi falado que a questão dos 100%, né, e a questão das cotas de gênero, basicamente essas são as mais importantes mesmo, lembrando que os partidos têm que se atentar para evitar, né, principalmente o que se refere às cotas de gênero, as inscrições que são fraudulentas, para não terem problemas posteriores, inclusive com os candidatos que foram eleitos, porque se o partido, nesse contexto, se for declarada aí a irregularidade nessa questão, os candidatos que forem eleitos podem, inclusive, perder o cargo, como ocorreu em Belo Horizonte. Nós conversamos com o Rodrigo Assunção. Eu já quero, de antemão, te agradecer aqui pela sua participação e te convidar para debates futuros sobre assuntos diversos do direito aqui no Jornal da Manhã Patos. Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez. Muito obrigado a toda a população.